Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e nós vamos trabalhar hoje com conteúdo de geografia, tá certo? Para a gente começar, nós vamos retomar a nossa tarefinha de casa. Lembra que a gente ia falar sobre regras, que vocês tinham que fazer uma pesquisa aí na casa de vocês sobre duas regras que são permitidas e duas que não são, duas coisas são permitidas e duas coisas que não são permitidas na sua casa? E aí, o que você descobriu aí na sua casa que é permitido, que pode fazer? Será que na sua casa é permitido assistir TV? Tem casas que não é permitido assistir TV, né? Porque tem algumas denominações, por exemplo, religiosas, em que as crianças não assistem TV. É uma regra, né? Na sua casa é permitido? Pode ser, né? Será que na sua casa é permitido ter um horário para fazer a tarefa de casa? Para ter essa aula que você está tendo agora? Né? Será que na sua casa é permitido, né, fazer as refeições nos horários certos? É uma regra, não é verdade? É uma permissão. E aí, o que não é permitido na sua casa? Será que na sua casa, muito provavelmente, não é permitido desrespeitar as pessoas, né? Desrespeitar principalmente os mais velhos, não é verdade? Muito provavelmente na sua casa também não é permitido deixar a casa desorganizada, suja, não é? Então essas são algumas regras, né? Regras. E precisa estar escrito em algum lugar isso? Não, né, gente? Isso tá claro. Se eu moro naquela casa, não pode ficar bagunçado, não pode ficar desorganizada, né? Eu não posso ser mal educado com as pessoas, né? Porque senão como é que as pessoas vão me respeitar se eu não respeito elas? Não é verdade? Então, isso é bacana para a gente perceber que também na nossa casa, onde o grupo é bem menor do que na escola, também tem regras. Para quê? Para que todo mundo conviva bem. São as regras de convivência. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa muito divertida. Quando a gente fala em respeito, que a gente fala que uma pessoa é diferente da outra, a gente não está falando só de aspecto físico, a gente não está falando só de ideias, a gente não está falando só de gostos, a gente não está falando só de culturas, mas a gente também está falando do modo de falar, do sotaque. Vocês sabem, né, que dependendo da região do país, tem um jeito diferente de falar. Não só no som, no ritmo em que se fala, mas também em pronúncias. Pronunciar algumas palavras que para nós não querem dizer nada, mas por quê? Porque nós conhecemos com um nome e as pessoas de outras regiões conhecem com outros nomes. E hoje a gente vai só apresentar para vocês alguns exemplos, né? Para a gente saber. Aí eu conto para vocês como é que é na minha região e vocês pensam aí como é que é na região de vocês, tá bom? Então vamos lá para essa página aqui, ó. Os nomes podem ser diferentes, mas isso não significa que estão errados, porque às vezes as pessoas falam uma palavra, a gente acha engraçado, dá risada da pessoa, e a pessoa fica olhando pra gente com uma cara assim do tipo, não tô entendendo. Por quê? Porque para ela, aquele determinado objeto tem aquele nome, mas para mim tem outro. Qual que tá certo, o meu ou o dela? Todos os dois estão certos. Porque foi com esse nome que ela conheceu e foi com o nome que eu conheço que aquele objeto foi me apresentado. Não é verdade? Vamos falar disso? Olha lá. Por exemplo, na minha região, a gente chama a salsicha, por exemplo, de vina. Isso dependendo do lugar que eu vou chegar lá e falar, eu quero um cachorro quente com 2 vinas. Dependendo da região que eu estiver, a pessoa vai ficar me olhando e pensando, o que será que são essas vinas? Não é verdade? Para mim tá claro que é, mas e para a pessoa que não conhece, que nunca ouviu falar aquele nome? Outra coisa, o penal, né? O penal, na verdade, é esse estojo onde a gente guarda o lápis, né? Onde você guarda a borracha, material escolar. Na minha região, a gente chama de penal, mas em muitas regiões é chamado de estojo. Então, quando a gente fala estojo aqui na minha região, fica meio estranho. A gente usa o penal, a gente usa a jaqueta, né? Então, na minha região tem alguns nomes, né, que ficam diferentes, tá certo? Então, vamos ler esse texto aqui, ó. Um dos traços culturais que ligam as pessoas em um grupo é a maneira como se fala, né? No Brasil, a língua falada é o português, mas em cada cantinho do nosso país existem diferentes sotaques e palavras que variam dependendo da região. Então, na região norte se fala de um jeito, na região nordeste, todo mundo fala português,
certo? Mas existe uma palavra ou outra que tem característica da região, assim como o modo como eu falo, o ritmo que eu uso na minha fala, né? Que tal ver alguns exemplos? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns desenhos e algumas possibilidades de fala. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é na minha região, tá bom? Então, por exemplo, isso daqui, né? É um doce, na verdade, não é? Uma guloseima, na verdade. Tem lugares que chamam de bala, tem lugares que ele é chamado de queimado, tem lugares que ele é chamado de caramelo, tem lugares que ele é chamado de bombom e tem lugares que ele é chamado de confeito. Na minha região, ele é chamado de bala. Porque na minha região, bombom é uma outra coisa. Bombom tem a ver com chocolate, né? Tipo esses chocolates que a gente compra no mercado que são redondinhos. Então, para nós, aquilo é bombom. Então, para nós, isso daqui é bala e não bombom. Mas em outra região, pode ser qualquer outro desses nomes. Tá errado? Não. Tudo depende da região em que eu estou. Isso daqui, ó. Olha só. Na minha região, a gente conhece como aipim. Mas há quem conheça como mandioca, há quem conheça como macaxeira. É a mesma coisa, só tem nomes diferentes de acordo com a região. Aqui, essa daqui é famosa na minha região, famosa, né? Só que para nós ela é mimosa. E às vezes, dependendo do lugar que eu estiver e falar mimosa, as pessoas vão falar que eu estou chamando a vaca, né? Porque não tem vaca que tem o nome de mimosa. Então, mas para nós, na nossa região, na região onde eu estou, mimosa é essa fruta aqui, que para alguns é mexerica e para outros é tangerina. E aqui, ó, né, onde o carro entra e vai ou para lá, ou vai para cá, ou segue para cá, né? Pode ser rotatória, pode ser rótula, ou pode ser balão. Na minha região se chama rotatória, mas eu já morei numa região em que era balão. Pensa, né? Esse daqui também é outro objeto, outro elemento que também gera, às vezes, uma série de complicações na pronúncia. Então, eu tenho semáforo, eu tenho sinaleira, eu tenho sinaleira e eu tenho farol. Eu moro numa região onde é conhecido como semáforo, mas eu já morei numa região onde era conhecido como sinaleira. E para mim era muito estranho falar sinaleira, mas eu falava porque eu estava naquela região. Se eu falo semáforo, as pessoas iam ficar me olhando com aquela cara, né? Do que será que ela está falando? Tá certo? Vamos continuar? E na sua cidade, né? A gente já fez essa pergunta. Como é que se chama cada um desses itens? Como é que vocês chamam aí? Chama a tua família para brincar com eles, para perguntar como é que eles conhecem, se eles conhecem outras possibilidades de nomes para esses mesmos itens. Tá certo? E agora, para a gente terminar, eu vou passar um vídeo para vocês que é Meus Direitos e Meus Deveres, que é o tema do nosso capítulo e que vai ajudar vocês a se prepararem para a aula para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai trabalhar muito do que está aqui nesse vídeo. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção e gravem ele direitinho, as informações dele, para a gente conversar na próxima aula, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Vamos prestar atenção no vídeo. A esperança de vida ao nascer e ter respeito à saúde e uma alimentação e nutrição e segurança, registro de nascimento e a primeira educação de infância, e ter proteção sobre as violências que acontecem neste mundo. Em primeiro lugar, direito a um nome, direito a uma origem. Todas as crianças devem ter atendimento médico antes e depois do seu nascimento. E como está se sentir-se mal, para falar ao papai a verdade, para ir sempre ao hospital. Todas as crianças devem ser protegidas. A proteção que a criança deve ser protegida pelos pais e pela lei. A família tem que entender mais as crianças, dar atenção. O que elas querem, saber o que elas querem. Que as famílias têm de debater os assuntos sobre as crianças e os seus direitos. A criança tem o direito à alimentação, a vestuário, a passear com os pais, ir aos parques. Os direitos da criança são o amor, o carinho, a compreensão,
A criança tem o direito da educação, tem o direito a consultas médicas, tem o direito à liberdade, tem o direito a muitas coisas que eu até não posso me lembrar, mas tem direito de muito. E o principal é o amor e a uma família. Nós, crianças, devemos ser tratadas com carinho, amor e paz. Não importa a raça, cor. Todas as crianças deficientes, físicas ou mentais, devem ter os mesmos direitos. Não importa se é albino. As crianças, para defenderem seus direitos, têm que estudar muito para conseguirem ser alguém no futuro. Esqueci. Boa educação, boa higiene. Uma boa educação numa criança faz bem para todos. E as crianças também têm que defender a sua liberdade, a sua identidade, o seu nome e tudo que é preciso para eles. Bom, eu acho que as crianças devem defender o seu direito juntando-se, lutando aquilo que eles querem, seguir em frente e estudando mais. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Ouviram com bastante atenção? Então, na próxima aula a gente vai conversar sobre ele, tá certo? Espero vocês aqui. Grande beijo e até lá. Tchau, tchau!